Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente creio. Senhor Deus e eterno Pai, como é bom, Senhor, chegar na Tua casa, poder louvar o Teu nome, engrandecer a Ti, e isto tudo, Senhor, foi por Tua graça, Tua misericórdia, Senhor. Sem isto não estaríamos aqui, Senhor. Por isso te agradecemos, Senhor Deus, pelo sacrifício perfeito na cruz do Calvário, o qual tem nos dado a oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, para te adorar e te engrandecer na beleza da tua santidade, Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, a qual entoamos do profundo do nosso coração e demos o melhor que tivemos, Pai. Pedimos a Ti que isto possa subir como um cheiro suave diante da Tua presença, para atrair a Tua presença no nosso meio, Pai. Tome o controle deste ambiente, de nossos corações, e permita, Senhor, cair pequenas sementes em nossos corações, Pai. Ó Deus, permita que o Teu Espírito Santo largue uns feixes para nós nesta noite, Senhor, pois queremos colher e ir para casa como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Porventura não ardia os nossos corações quando Ele falava? Fale conosco a tal ponto, Senhor, que possamos ver o Teu mover, a Tua manifestação nesta noite, Pai. Toma o controle das minhas faculdades mentais, dos meus lábios, dos meus pensamentos, tudo o que tenho entrego nas Tuas mãos, Senhor. Unja os ouvidos de quem vai ouvir, que possa descer ao coração. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Aproveitando vocês que estão de pé, gostaria de abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6, versículo 9. São Mateus, capítulo 6, versículo 9. Eu não sei se vai ser um falatório ou vai ser uma pregação. Eu quero estar guiado pelo Espírito Santo. Amém? São Mateus, capítulo 6, versículo 9, uma escritura muito conhecida. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 14. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Verso 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Podemos assentar, irmãos? Quero falar nesta noite um pouquinho sobre perdão. Eu sei que muito tem se falado a respeito do perdão, e o cristianismo é centralizado no perdão. Se você observar tudo o que Jesus fez, tudo o que Ele profetizou, falou através da sua palavra, foi centralizado no perdão. Todo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário
quando Ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós, ali naquela cruz, sendo Ele imolado, sendo Ele judiado, sendo Ele cuspido, transpassado, foi para dizer uma palavra: eu vos perdoo. Quão difícil era para Jesus dizer, quão difícil foi para Jesus dizer: Pai, eu os perdoo, quando simplesmente em sua frente estava um homem cuspindo na sua face, e o outro do lado estava transpassando-lhe com uma lança, e alguns tirando sorte nas suas túnicas, e alguns batendo e trocando a arma e dizendo: diga agora se tu és profeta, diga quem te bateu. A dificuldade de Jesus foi tanta que no jardim do Getsêmani, você vai ver a oração de Jesus, ele dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Era tão forte porque ele sabia que a dor que ele iria sentir era uma dor que ele não merecia. Era algo que ele não merecia. Era algo que ele não deveria passar por aquilo, se nós fôssemos olhar pelas leis da lógica. Por isso que quando ele ajoelhou, o profeta disse que passou um filme em sua cabeça, e ele viu ali tudo o que ele iria passar, e ele sabia o seu propósito, o que ele iria passar. Mas, apesar de tudo isso, meus amados, ele resolveu passar. Ele resolveu perdoar, ele resolveu sofrer a ingratidão, sofrer o pecado, sofrer a ingratidão que o ser humano, na verdade, matou Jesus, foi mais por ingratidão mesmo. Porque o ser humano tem vem por natureza de ser ingrato. Perdão, é fácil falar de perdão, é fácil dizer que você perdoa, é fácil dizer que você pede perdão. É muito fácil falar hoje a respeito do perdão, mas quando se trata de praticar esta palavra e trazer ela em práticas na nossa vida, nós vemos o quão difícil é. Porque quando se trata de perdão e você vai perdoar uma pessoa, você tem que ter em mente que aquela pessoa magoou você, você tem que ter em mente que aquela pessoa mexeu com as tuas estruturas emocionais, psicológicas e também emocionais. É como se você fosse fazer uma limpeza na casa. Sabe que durante a semana as mulheres, elas têm um hábito de limpar a casa, né? E tem aquela limpeza básica que você lava a louça, que é o que você usa durante a semana, durante o dia, lava a louça, você vai ali, vara o chão, passa um pano, arruma as camas. Isto é uma limpeza básica de uma casa, de uma dona de casa. Mas quando se trata de fazer uma faxina na casa, aquilo vai empregar mais força, vai empregar mais atenção, vai empregar mais responsabilidade. Por quê? Porque aquilo vai empregar nela a questão de começar a arrastar os móveis. Ela vai ter que começar cedo. E assim é quando nós queremos fazer uma limpeza na nossa alma. Quando se trata de você apenas dizer a palavra perdão, não emprega tanta força. Mas quando se trata de você praticar a palavra perdão na tua alma, aí sim, emprega muita força. Você tem que empregar força para lutar contra você mesmo. Você tem que empregar força para vencer o espírito que está em você, que é o espírito chamado orgulho. Que nós temos isto, temos que admitir isto. Mas, pela graça de Deus, eu quero que vocês me acompanhem. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Pode pegar a sua Bíblia, se você tem sua caneta e quiser acompanhar. Teve um escritor que disse assim: o perdão
é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. É a única alternativa, não temos outra. Irmãos, Paulo dizendo, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui, vamos voltar na faxina. Quando a mulher começa a fazer a faxina, você começa a limpar a casa, você encontra ali coisas que você não usa, é isto correto? Ao abrir o guarda-roupa, você vai ver que existem roupas ali que fazem muitos anos que você não usa, e que já não te serve mais, e que já está velha, mas ainda está no guarda-roupa. Quando você arrasta o sofá para varrer embaixo do sofá, você encontra ali uma coisa que você há um mês, ou 40, ou 50 dias atrás estava procurando por aquilo. E você procurou e não encontrou, mas daí ao arrastar o sofá, ali estava aquilo ali. Quando você começa a se autoavaliar no seu próprio coração, na sua própria mente, você vai ver que ainda falta algo. Eu ainda vejo em mim que ainda falta algo em mim. E às vezes esse algo que falta em mim não é o pastor que tem que colocar, não é nem mesmo o companheirismo que tem que colocar. Que quando a mulher começa a fazer aquela faxina, ela começa a tirar as coisas velhas, aquilo que não serve mais, aquilo que ela não vai usar mais, aquele pote quebrado, aquela panela amassada, aquilo ela não usa mais. Para onde que vai aquilo? Para o lixo. É lógico que temos os que gostam de guardar lixo. É lógico que tem aqueles que gostam de guardar tudo o que acham. Limpa o armário, mas enche o quarto, né? Limpa a mente, mas enche o coração. Limpa a mente dizendo que está tudo bem. Não, aquilo lá foi só uma palavra. Eu sei que você não quis me ofender, mas o coração não está dizendo aquilo. O coração está dizendo, olha rapaz, se eu tivesse a oportunidade de te dar uma bordoada, eu te daria. Olha mulher, se eu tivesse a oportunidade, se não tivesse a lei Maria da Penha. Mas na mente tu fez uma limpeza. Tu tirou aquela roupa que não serve mais, aquela velha roupa que não cabe mais, está rasgada, aquela panela. Mas ao invés de colocar no lixo, guarda. Quem sabe um dia eu vou precisar. Quem é que vai precisar de uma panela furada? Quem é que vai precisar de uma roupa rasgada? Ou você vai vir com uma roupa rasgada para a igreja? Claro que não, a gente já pega a roupa olhando, vê se não tem nenhum defeito, né? Eu estou fazendo em parábolas para fazer uma base aqui, irmãos. E isso se torna lixo. Lixo, totalmente lixo. E o que é lixo? É coisas que você não usa. É coisas que você não precisa. E um dos lixos que às vezes a gente fica ali segurando dentro de casa é o orgulho, que não deixa de ser um lixo. Por isso que quando você começa a limpar a casa, você faz o que Paulo disse em Filipenses 3, isso que você leu agora. Julgo que não tenho alcançado, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam.
você começa a limpar a casa, você começa a varrer o chão, você começa a tirar aquelas velhas coisas do guarda-roupa, aqueles velhos potes furados da pia, aquilo que você não usa mais. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora, Hebreus, olha o que a Bíblia diz em Hebreus. Se nós olharmos para o perdão de Deus, para as nossas vidas, o perdão não era algo que nós merecíamos, ou era? Perdão é você dar algo de valor para quem não merece. É isto correto? Porque se nós merecíamos, ou melhor, quando Deus morreu por nós, a própria Bíblia diz que nós não merecíamos. Mas a questão não é merecer, a questão é precisar do perdão. Tem uma diferença de você merecer e de você precisar dele. O jovem que saiu da sua casa, o filho pródigo, se você pegar a sua história, você vai ver ele lá. Com toda razão saiu de casa, gastou dinheiro, perdeu tudo e foi para as baladas e entrou nos vícios e fez o que fez e sujou a sua vida toda em pecado e em sujeira, até que um dia ele resolve voltar para casa. E quando ele volta para casa, ele volta arrependido do que ele tinha feito. Mas ele merecia o perdão? É lógico que não, porque ele pegou aquele direito que ele tinha e simplesmente não deu valor para o direito que ele tinha. Mas o pai dele sabia que ele não merecia, mas ele precisava daquele perdão. Sem aquele perdão, ele não entraria em casa, não teria uma nova vestimenta e também não seria dado um anel no dedo. O pai sabia que ele precisava, mas eu quero focar um assunto aqui, que quando o filho pródigo voltou, o irmão do filho pródigo, o irmão do rapaz que voltou, todo sujo, todo fedendo porco, eu penso que eu vou fazer um quadro aqui, irmãos, que o irmão do pródigo fez assim, ó. Quero só ver se vai se firmar agora. Quero só ver se vai parar com esses negocinhos dele aí. Olha que parece que eu estou falando na realidade aqui, irmãos. Quero só ver se ele vai ficar mesmo. Vamos ver. Daí o pai começa a dar atenção, né? Que é o que um pai ou uma mãe faria quando vê um filho voltando para casa. Eu creio que o sentimento, para quem tem filho, sabe que é isso. Quando um filho volta para casa, o que o pai ou a mãe quer é que o filho fique em casa. O pai ou a mãe quer é trocar a roupa, é dar banho, é tirar a sujeira. Fica aqui você está bem. Mas o irmão não, o irmão fica assim, ó. Eu já estou aí faz tantos anos e nunca recebi uma coisa dessa. Acontece que o profeta nos fala que aquele irmão que estava ali, que nunca saiu de casa, ele tinha tudo ao seu redor, mas nunca desfrutou daquilo. Ele tinha o gado, tinha a ovelha, tinha tudo o que ele queria, mas nunca desfrutou. E de graça. Nós temos tudo, irmão. O que o filho pródigo recebeu, nós temos em mãos hoje. O pai é o mesmo, a fazenda é a mesma. Tudo o que eu tenho, tudo o que o pródigo tem, tu tem também. Não precisamos de inveja, não precisamos de orgulho para dizer, porque fulano está sendo... Olha o que ele fez, olha o que ela fez, não importa o que ela fez, quem tem o poder do perdão é Deus. O irmão dele poderia ir lá correr e dizer, pai, não quero mais meu irmão, não quero isso, não interessa, ele ainda permanece filho.
Você querendo ou não, nós vamos carnear um gado aí, nós vamos matar um boi e nós vamos fazer uma festa para o filho, porque a Bíblia diz assim, ó, que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. E se tem festa no céu, por que nós vamos ficar invejosos de vendo o irmão voltar? Se os próprios anjos do céu fazem festa e se alegram, eu é que vou ficar bicudo? Então tem algo errado em mim. O erro está em mim. O espírito errado está em mim, não está no que voltou não. Está em mim. Porque se eu não me alegro com o filho, com o irmão que voltou, eu vou me alegrar com o quê? Com o que eu vou me alegrar? O céu é só para mim, ou o céu é só para ti. Não sei se Deus faria tudo o que Ele fez para colocar uma pessoa no céu. A Bíblia diz que Ele morreu por todos nós. Por isso que o perdão é o tema principal do cristianismo. E o perdão de Deus foi para mim, foi para você, foi para uma prostituta, foi para um bêbado, foi para o pior pecador que existe na face da terra, foi para ele. Foi para mim, porque o pior pecador que existia na face da terra era eu. E o sangue de Jesus Cristo me alcançou. O sangue de Jesus Cristo te alcançou. Não sei onde você estava em algum lugar. Alguns na religião, outros no pecado, outros no mundo, outros no vício, mas o sangue de Cristo te alcançou. Hebreus 9:22, a Bíblia fala, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Deus derramou o seu sangue para redimir os meus pecados, para purificar os meus pecados. E como é bom chegar diante de Deus e dizer, obrigado, Pai, Tu tens me perdoado. O filho de repente, o irmão fazia assim, ó, cheiro de porco, né? Cheio de pecado. Sabe que um judeu não poderia comer carne de porco, muito menos tratar lá trabalhando no chiqueiro. Não podia nem encostar em porco. Imagine você vendo um judeu lá tratando os porcos e desejando comer aquela comida, desejando saciar a sua sede com aqueles vícios, com aquelas jogatinas, com aquelas porcarias. Desculpe a expressão, é verdade. Porque tinha um fundo clamando em sua alma. E o profeta disse na mensagem, um fundo clamando, outro fundo, há um fundo para responder. Ele disse, quando tem um fundo clamando, é porque tem um fundo para responder. O que as pessoas às vezes não discernem na vida delas, é que elas veem aquele fundo clamando, e o que elas correm para os vícios, correm para as jogatinas, correm para os bares, e acham que aquilo ali vai saciar a sede delas, vai saciar a fome. Na verdade é a alma clamando por uma satisfação. E assim estava o filho pródigo, correu lá para as coisas erradas, tentando saciar, mas aquilo não saciava. As coisas do mundo não te saciam, irmão. Você pode fazer o que você quiser, se você é um eleito, se você é um predestinado, ao deitar na cama, aquela consciência começa a bater. Meu Deus, eu vou ter que voltar para casa. Tenho que voltar para casa, eu tenho que pedir perdão. Lá os jornaleiros do meu pai vivem melhor do que eu. Eu saí do meu tema, né? Marcos capítulo 11, versículo 25. Abre suas Bíblias aí, irmão. Vamos lá. Nós começamos a limpar a casa. Estamos no roupeiro ainda, né? Estamos no quarto, porque a limpeza começa interna, você começa lá de dentro. Marcos 11, 25.
E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Captaram, irmãos? Então eu estou orando a Deus e pedindo a Deus para me abençoar, me prosperar, me perdoar, clamando por misericórdia, mas o meu coração está ligado a alguma coisa que eu fiz para outro irmão. E eu magoei aquele irmão, ou ele, vice-versa. Ou a irmã com a irmã, ou vice-versa. E eu venho aqui, faço a minha oração, posso orar a Deus a noite toda, e sentir que aquilo subiu como um trovão. Mas se eu não conversei com esse irmão, ou com essa irmã, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Você sabia, irmão, que quando... Eu esqueci um cordãozinho, eu tinha um cordãozinho, eu queria tanto fazer mas não vai dar. Quando você perdoa, ou melhor, quando você está em ofensa contra o teu irmão, ou você fez algo, ou ele fez algo, vocês ficam atados. As pessoas ficam atadas numa corda. E essa corda segura tanto fulano quanto Beltrano. E nenhum dos dois consegue se deslaçar. E vamos dizer assim, tá? Aqui está os dois fulanos e os Beltrano. Vocês enxergam bem, né, irmãos? Tá? E esse microfone é o nó, vamos dizer que é o nó, tá? Vou tirar aqui, senão vou riscar aqui, depois os irmãos me xingam, vou riscando o púlpito lá. Aqui está o fulano e aqui está o Beltrano. E aqui desses dois lados tem o Calvário, e os dois querem chegar no Calvário. Os dois querem alcançar misericórdia. Os dois querem alcançar perdão de Jesus. Mas nenhum consegue ir para frente porque tem uma corda que está amarrado neles. Esse aqui não consegue chegar ao pé da cruz, a oração dele não é ouvida, e esse aqui também, a oração dele não é ouvida. Porque tem algo que está segurando, ou é uma mágoa, ou é um rancor, ou é o ódio, ou é o orgulho, alguma coisa está segurando eles dois. Como que eu faço para fazer isso? Agora você que deseja vencer o orgulho, que deseja vencer o eu, você vai ter que empregar mais força. Estão captando a mensagem, irmãos? Vamos fazer o seguinte. Bem, hoje eu tinha que esquecer minha cordinha. Aqui está a estaca, né? Vamos fazer assim então, para vocês compreenderem. O que eu faço? Eu quero receber ou pedir perdão do meu irmão. Só assim a Bíblia me diz que se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, ou souber que ele tem algo contra mim, a Bíblia diz que eu devo ir até ele, não é isto? É isto correto? Eu tenho que ir até ele. Então eu vou até ele, peço perdão e eu estou livre. Isto? Tá bem. Mas tem uma corda aqui que está me segurando. O que eu tenho que fazer? Quando eu estou aqui, estou querendo e estou desejando perdoar ou pedir perdão a esse Beltrano, a esse irmão, eu tenho que fazer um esforço a mais. E esse esforço a mais, irmãos, essa é a estaca. Vamos chamar de estaca do perdão. E nessa estaca do perdão,
está ali a nossa corda. Só que para mim chegar até ele, o que acontece? Se eu afrouxar a corda, se eu afrouxar, vamos dizer, eu vou aqui, ele vai correr de mim. Ou se ele vem, eu vou correr dele. A corda afrouxou. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar a volta nessa estaca e seguir em direção dele. Mas para seguir em direção dele, eu tenho que puxar ele com a corda agora, nessa estaca do perdão. Estão compreendendo? O que eu faço? Aqui está ele, eu dou a volta pela estaca. O que é a estaca? A oração, o jejum, a busca por sabedoria. E começo o esforço, empregar força, começar a quebrar o orgulho, a inveja, o ciúme. Isso é empregar força. Você está empregando força. O irmão não te dá oportunidade para você se aproximar, emprega força. Começa a ter companheirismo. E enquanto você vai fazendo a volta nessa estaca, a própria corda que está amarrada nele vai fazer ele se aproximar. Eu estou fazendo a volta. E enquanto eu estou fazendo a volta, eu estou puxando ele. Estão compreendendo? Eu estou fazendo força. Eu estou empregando força. Eu estou buscando acertar aquilo. E enquanto eu estou buscando acertar aquilo, automaticamente isso vai me aproximar dele. E quando eu me aproximo dele ou dela, aí há um acerto. Irmão, tu me perdoa? É lógico que isso tem que sair do coração, não um descarrego de consciência. Vou pedir perdão para o irmão ali para me ficar livre. Não é assim que funciona. Aquele perdão, aquele arrependimento tem que ser verdadeiro. Se não for verdadeiro, nem se mexa do teu lugar para pedir perdão. Não faça isso, porque é mais condenação para você no final. Então seja sincero, vai lá, irmão, te magoei. Ou se o irmão te magoou, diga, irmão, eu não sei o que eu te fiz. Eu tenho sentido que entre nós há um espírito de desavença, nós não conseguimos nos aproximar, tem alguma coisa que eu te falei, ou fiz, que você se magoou, enfim, Deus te dará sabedoria quando você quiser fazer a coisa certa. E quando você consegue fazer isso, você se desatou daquele fardo. Você se desatou daquilo que estava te segurando para se encontrar na presença de Deus. E assim você fez com o fulano também, você deixou ele livre. Tanto o que perdoa como o que é perdoado são os dois necessitados. Os dois precisam estar livres para chegar no Calvário. Você nunca vai chegar no Calvário, desculpe isso, mas é verdade, você nunca vai chegar no Calvário recebendo misericórdia se você não for misericordioso. Isto é Bíblia. São Mateus 7, versículo 5, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Aí você erra lá fora, peca lá fora, faz um monte de coisa, você chega aos pés de Deus e diz, Senhor, me perdoa, tenha misericórdia, e faz aquele gritedo. Deus vai ficar olhando assim, não, mas tu conhece minha palavra, tu sabe que eu sou misericordioso, tu sabe que eu perdoo, mas você perdoou fulano? Você perdoou Beltrano? Lembra que eu falei aqui sobre o jejum, a leitura e tal? Vocês lembram? Que a leitura o que é? Você conhecer a natureza de Deus. E você não pode pedir algo fora da natureza de Deus. E a natureza de Deus é a palavra. Um certo dia, dois amigos estavam caminhando juntos. Dois amigos íntimos, verdadeiros, um com o outro. E eles chegaram num debate, uma confusão. E um deles bateu na face do outro. Dois amigos verdadeiros, melhores amigos. E um chegou e deu uma bordoada na cara e feriu a face daquele lá. E aquele ferido foi lá na areia e escreveu: hoje o meu melhor amigo me feriu. E ficou registrado na areia. Passado-se algum tempo, continuaram caminhando juntos, entraram num rio,
E esse, o qual tinha apanhado, tinha levado uma bordoada na face, estava se afogando nesse rio, e aquele que tinha batido nele fez o maior esforço para salvá-lo ele, e tirou da água, salvou aquele amigo. E aquele amigo que tinha sido salvo e levado tapa no rosto, pegou uma pedra e escreveu em outra pedra, e afundou na pedra: hoje o meu melhor amigo me salvou. E aquele que tinha salvado ficou intrigado, mas por quê? E perguntou: por que aquele dia que eu te bati, você escreveu na areia, e hoje que eu te salvei, você escreveu na pedra? Ele disse: eu escrevi na areia a ofensa que recebi, porque o vento leva, o mar apaga, e é lá que eu quero que fiquem as minhas ofensas, onde o vento possa levar embora. Mas aqui eu gravei na pedra porque foi algo especial, marcante, e está gravado aqui, nada pode tirar. E ele disse: e eu quero gravar só as coisas boas em minha memória. Deixe só as coisas boas em sua memória. Deixe marcado no coração, deixe marcado na mente as coisas boas do teu melhor amigo. Quando ele te ofender, grave aquilo nas areias. Porque quem de nós já não ofendeu e não foi ofendido? Irmãos, somos seres humanos, temos que entender isso. Seres humanos aprendendo cada dia. Palavras nos ofendem, atitudes nos ofendem, muitas coisas nos ofendem. Mas vai depender de você, aonde você vai gravar aquela ofensa. Grave nas areias. Deixe que o mar carregue, deixe que o vento apague. Mas quando você lembra das coisas boas do teu irmão, escreva nas pedras. Escreva nas pedras. Não guarde ressentimentos. Não faça do teu coração uma lata de lixo. Tem pessoas que gostam de fazer o coração delas uma lata de lixo. E sabe, se você leva muito tempo para não limpar uma casa, ou melhor, muito tempo e não limpa a casa, logo começa a juntar algumas baratas, a umidade começa a vir as lesmas, os caracóis, tudo bicho nojento, tudo que não presta começa a vir. E com isso vindo vem as doenças, enfermidades, os fungos, e isto traz enfermidade. E o profeta disse, não me recordo muito bem a mensagem, mas se não me engano, o som incerto, Mombrana disse assim, que a mentira, quando a pessoa dá espaço à mentira, a mentira traz doença. O corpo humano não foi feito para mentir. A estrutura humana não foi feita para mentir. E quando a pessoa mente, cria fungos no corpo. Já observou isso? Claro que já. Cria fungos. E o que é isso? Vem por causa do pecado, porque a doença seguiu o pecado. E quando você mente, quando a pessoa mente, ela não é feita para mentir. As estruturas humanas não foram feitas para mentir. Quando a pessoa mente, cria fungos no corpo, e aquele fungo cria doença. Não é de várzea que nós temos tanto um hospital, né? Estamos vendo dentro de um hospital pessoas doentes, enfermidades, mas também não há mais sinceridade, né? Não tem mais sinceridade, as pessoas ficaram insensíveis à verdade, dando espaço à hipocrisia, e hoje vivem como Jesus falou para os fariseus, não digo aqui, mas o mundo qual estamos vivendo. Jesus olhou para eles: vocês me honram com os lábios,
Olha só, eu vou lá e vejo vocês louvando, vocês estão me louvando com os lábios, mas o coração aqui está bem longe, está bem distante de mim. E ali vai aquela pessoa, começa a acumular aquele lixo, e o coração começa a ficar cheio de orgulho. E você sabe que a palavra orgulho é o princípio da morte. O Mombrana fala na mensagem O Caminho de Volta. Micaías, o profeta, ele fala também que o orgulho é o princípio da morte. Não, eu não vou lá. O que ele vai pensar se eu for pedir perdão para ela? Pedir perdão para ele? Eu não vou me humilhar. Veja bem, eu não vou lá. Foi ela que fez, foi ele que fez. Irmão, irmã, você só está fazendo do teu coração uma lata de lixo. Só está sobrecarregando o teu lado emocional, físico, e está se prejudicando você mesmo. Está deixando a casa suja com a capacidade de limpar. Você pode limpar isso, você pode tirar isso de você, mas isso depende de você. Deus não pode nos abençoar enquanto houver cólera, ira, ódio. Efésios 4:31. Eu tenho que correr aqui, senão o tempo passa depressa. Eu disse que não ia ser uma pregação, né? Mas vocês estão acompanhando, irmãos? Amém. Efésios 4:31. E não, ou melhor, livrem-se de toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Por que você vai guardar cólera? Por que você vai guardar ira? Por que você vai guardar rancor contra o teu próximo, se você pode se livrar disto? Se você pode fazer uma limpeza no teu coração, irmão, escreva isso na tua mente, no teu coração, o prejudicado sempre é você. Não quer perdoar, o prejudicado é você. Não quer pedir perdão, o prejudicado é você. É você que somos prejudicados quando não cumprimos com a palavra. Pouco adianta, irmãos. Parece que as minhas pregações é para esvaziar a igreja, né? Às vezes. Mas é a verdade, pouco adianta o nosso esforço. Não importa o quanto você faça. A Bíblia diz: se você transgrediu uma lei, você transgride todas. O que te faz diferente do teu irmão? Olha para o teu irmão do lado aí. Irmão Denilson, botou um óculos aí? Mateus, o que me faz diferente dele? Nada. Talvez um aqui tenha mais dinheiro, o outro seja um pouquinho menos de vida, né? Mas caia lá no caixão para ver se não fica tudo igual. Dali 72 horas aparece o que você tem dentro. Eu tenho dentro também. Não sei quantos ossos você tem, mas essa quantidade de ossos que você tem, eu também tenho. Talvez tenha uns ossos maiorzinhos, outros menorzinhos, mas é tudo a mesma coisa. Aqui nós olhando o olhar humano, nós vamos olhar aqui. Um é mais cabeludo, um é careca, né? E assim por diante.
Mas diante de Deus, irmãos, que a Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoa. Paulo disse: nisso não há grego, não há judeu, não há branco, não há preto, não há amarelo, tudo é igual para Deus. Deus não foi lá no Calvário e colocou seu filho lá para ser imolado e dizer: ó, o meu sangue vai ser usado só para o Mateus, só para o Ariel, só para fulano e só para Beltrano. Não. O profeta disse que aquele que aceitou o sacrifício perfeito tem perdão para os seus pecados. E nisso veio o branco, veio o amarelo, veio o preto, veio de todas as raças. A Bíblia chega a dizer que Jesus nos fez uma só alma, um só. Porque Paulo disse: por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Qual é a tua concepção, a minha concepção de fazer parte desse corpo e não ter companheirismo com ele? Qual é a nossa concepção de fazer parte do corpo de Cristo e nem sequer chegar próximo do meu próximo? Eu detesto esse dedão. Vamos arrancar ele então. O que vocês acham? Não gosto da minha mão direita, vamos arrancar ela então. Uma coisa é certa: Deus não vai vir buscar um corpo aleijado, vai vir buscar um corpinho inteiro, ó. E se você faz parte deste corpo, não importa se você gosta do braço ou dos olhos ou da orelha, se você não gosta, não importa, faz parte do corpo. Nós temos que aprender a se aceitar no corpo. Já pensou se Deus tivesse colocado a orelha no lugar dos olhos? Ou a cabeça no lugar do pé? O que viraria isso aí? Que corpo estranho não seria isso? Nem dá para dizer que é ser humano, seria um monstro. Mas Deus sabe onde colocou cada um, irmãos. E você não pode dizer para... A Bíblia nos fala isso, né? Olha como a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia fala: a mão direita não pode dizer para a esquerda, a mão direita não pode dizer para a esquerda que ela não tem necessidade dela. O pé não pode dizer para o ouvido que não tem necessidade, ou vice-versa. Todos dependemos um do outro. Nós dependemos um do outro, irmão. Sem essa unidade, fique bem claro isso, sem essa unidade, não está junto aqui, porque nós podemos estar juntos, um sentadinho do lado do outro, e bem longe um do outro. E bem longe um do outro. Você pode dizer adeus para mim, mas está bem longe de mim. Mas sem essa unidade, nós não temos o Espírito Santo operando no nosso meio. Porque é lá que nós temos que voltar, lá na igreja primitiva, lá onde todos estavam unidos, não só dentro de um local, mas unidos em espírito, unidos em oração, unidos no partir do pão, unidos em todos os sentidos. Agora, a Bíblia não relata que estavam todos unidos. Não, eles estavam dentro de um salão. Um estava lá num canto, o outro estava lá do outro lado. Outro estava lá resolvendo na tesouraria, um estava na administração, o outro estava ministrando a palavra. Mas estavam em unidade. Que coisa boa, irmão, é você sentar do lado de uma pessoa que tem o mesmo espírito. Que não tem um espírito de, chega para lá. Você se sente em paz. Sabe por quê? Porque a casa está limpa. A mulher limpa a casa, faz tudo bem lá. Esse dia nós demos um pegão lá, eu e minha esposa lá, deixamos a casa lá nos trinques, entramos para dentro e ela disse: que coisa boa, que paz que a gente sente.
E é isso. Nós temos que nos sentir em paz. Mas para essa paz chegar, às vezes você tem que dar um pegão. Juntar tua esposa e dizer: tem alguma coisa que eu te fiz? Que eu te magoei? O esposo a mesma coisa com a esposa, ou vice-versa. Vamos começar a limpar a casa, vamos varrer o chão, vamos tirar o que não presta. A lixeira está cheia, vamos dizer assim, entre aspas. E o pior é que o brasileiro é complicado, ele bota lixo orgânico, seco, vidro, até pá, tudo junto, numa sacola só. É isso verdade? É verdade? Está lá uma lixeirinha só para o seco, ele bota orgânico, casca de banana, e vai tudo, e papel, amassa e chá lá no orgânico, e vidro, quebrou um prato, já vai lá tudo junto. E é isso que a gente faz muitas vezes para o lado espiritual, irmãos. Nós pegamos tudo que é coisinha. Tu viu o que fulano fez? Uau, vai lá. Vou te contar uma fresquinha. Não, essa aqui só eu sei. E você agora? E vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. E quando vai enchendo, não é só lixo, começa a vir bicho. Aí você chega, abre a casa, toda fechada. Quando você abre a casa, aquele vapor. Sabe? O que eu quero dizer com isso é que quando você vai conversar com a pessoa, sai aquele podridão. Vá! Só lixo, só fedor, só bicho. Por quê? A lixeira está cheia, né? E Provérbios falou uma coisa que é a mais pura verdade: o que o coração está cheio, a boca fala. Se o teu coração estiver cheio de coisa aradinha, cheio de lixo, só vai sair lixo. Agora, se tiver com a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o homem ou a mulher se alimenta da palavra, então é prazeroso você estar do lado daquela pessoa. Você chega, vê aquele cheirinho gostoso, casa limpa, né? Casa adornada, limpinho. Você pode chegar, sentar e ter uma boa prosa, conversar, tomar um belo chimarrão. Que coisa boa é você chegar para um irmão e não ter nada para falar de outro irmão para esse irmão. É só falar das bênçãos, de irmão, você viu, tal culto foi abençoado, tivemos cura divina, Deus abençoou, eu vi a coluna de fogo descendo, houve cura, houve libertação. Que coisa boa que não é isso, irmão? Já pensou? É nisso que nós temos que chegar. É nesse ápice, é nesse patamar. Enquanto nós estivermos nesse patamar de baixo, nós vamos estar fedendo. Mas nós não queremos feder, nós queremos casa limpa. Nós queremos casa adornada. Pensamentos limpos, puros, que eu possa conversar com o irmão Joel e ele não está matutando nada a meu respeito. Que eu possa conversar com o irmão Denilson e ele não estiver pensando nada a meu respeito, a não ser coisa boa. Que eu possa conversar com qualquer um e eu também não ter nenhum pensamento errado a respeito de qualquer pessoa que aqui tem. Porque uma coisa que nós temos que reconhecer, que o mesmo sangue de Cristo que desceu na cruz do Calvário, que salvou um ladrão, um homem que não prestava, e que seu ultimato teve a chance de ser perdoado e resgatado, eu tenho que saber que aquele sangue foi para mim também. Mesmo que eu nasci num lar cristão, não importa, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. A latinha está cheia, coração cheinho. Chega, volte. Vou te dizer, irmãos, tem uns bêbados que eles bebem tanto que depois eles metem a mão, o dedo na goela para... Quem aí já não viu esse tipo de bêbado?
E eu vou dizer uma coisa, às vezes é tão irritante que a pessoa chega a meter o dedo na goela para vomitar tudo que tem. Deixa lá. Jogue lá para fora. Deixa que o caminhão do lixo passe ali, pegue e leve aquilo lá embora. Jogue ao pé da cruz essas mágoas. Jogue ao pé da cruz esses rancor. Deixe para lá, irmãos, vamos deixar as velhas coisas que para trás fiquem. Vamos prosseguir um novo caminho em direção ao Calvário, em direção à salvação, ao arrebatamento. Nós não vamos alcançar, eu não vou alcançar arrebatamento se eu tiver um risquinho contra o meu irmão. Isso aí me impedirá de chegar lá do outro lado. Disse o profeta, pegou um papel, fez um risquinho, botou na balança lá, a balança de precisão pesou o risco que ele tinha feito no papel. Ele olhou, apontou para a congregação e disse: sabe de uma coisa? Isso aqui contra o teu irmão te impedirá de chegar no arrebatamento. Se um risquinho de caneta vai me impedir, quantas palavras, quantas horas perdidas, falando de Beltrano, falando de fulano. Você perde muito tempo falando dos outros. Ganhe tempo falando de Jesus. Quer perder tempo? Perca falando de fulano, perca falando de Beltrano. Mas quer ganhar tempo? Ganhe falando de Jesus. Aí você ganha tempo. Efésios 4, verso 26. E vou encerrar. Não vou poder chegar no meu. Olha só quantas anotações eu tinha aqui, ó. Enchi 2 folhas. Quando você perdoa uma pessoa, você está dando a ela um valor que ela não merece. Mas você também está cumprindo o que a palavra diz, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando nos perdoou, nós não merecíamos. Mas você precisa se desatar, eu preciso me desatar, para eu poder chegar no Calvário, para o meu irmão também chegar no Calvário. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando você se ira, quando você se altera, quando você professa palavras, pode ser até contra o teu irmão, contra a tua esposa, teu esposo, seja lá quem for, não deite, não durma, sem antes acertar aquilo. É o que a Bíblia disse aqui agora. Não se põe o sol sobre a tua ira, mas acerte aquilo, conserte aquilo. Você sabe que 4 verso 30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais fostes selado até o dia da vossa redenção. E você pode magoar, pode ofender, pode entristecer o Espírito Santo com uma palavra proferida ao teu irmão. Se uma palavra, se você pegar a história do irmão Brana, você vai ver que ele mandou medo a mentir. É isto correto? Desminta, diga que eu não estou, e saiu para fora. Ele diz ali na história dele que ele feriu o Espírito Santo que estava em Meda, por ele ter falado para ela mentir. Agora, se aquilo que ele falou feriu o Espírito Santo que estava em Meda, imagina você dizendo um palavrão para o teu esposo ou para a tua esposa. Imagina você saindo fora do respeito com a tua esposa ou com o teu esposo. Imagina você saindo fora do respeito, dos princípios com o teu irmão. Sabe quando você magoa o teu irmão, irmão? É quando você está trabalhando com martelo e você mesmo se dá uma martelada no dedo. É isso. Falar do teu irmão
é isso, é se bater sozinho, é se machucar sozinho, porque somos um corpo. Não entristeça o Espírito Santo que está na igreja, que está no pastor, que está no irmão, que está no diácono, que está no tesoureiro, que está no administrador, que está nos músicos. Não entristeça o Espírito Santo. E você pode entristecer isso na ordem da igreja, com uma atitude errada dentro do culto. O pregador, o pastor, fecha os olhos, vamos orar. E a pessoa irreverentemente fica lá. Quem tem o direito de manter os olhos abertos são os diáconos, os únicos. Sabe o que acontece quando uma pessoa está irreverente? Ela é possuída por demônios, pelas portas que é a visão. Só que assim, deixa eu explicar uma coisa. O profeta nos fala isso. Ele disse: a pessoa é possuída, mas ela não sabe. Porque aquele demônio que invadir ela, não vai invadir e ela vai começar a puletear ali, pular e virar. Não. Aquele demônio vai se apossar de tal ponto dela, que o próximo culto ela vai começar a reprovar o pregador. Vai começar a reprovar a palavra. Vai começar a duvidar. E aí vai, irmão. E aí cresce. Muita experiência. Você tem que ter muita sabedoria. Porque aqui são lugares celestiais. Paulo disse que nós não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, que habitam onde? É em lugares celestiais, é aqui. Se existe uma legião de anjos, mas também tem uma legião de demônio aqui, Isso é verdade. Mulher, você teve uma experiência agora lá na campanha de Maximiliano. Deus se levantou, mas o diabo também se levanta. O demônio também se levanta. E nós temos que lutar contra isso, irmãos. Contra essas hostes espirituais que enquanto o pastor ou o pregador, seja lá quem for que estiver ministrando a palavra, Paulo disse que é o Espírito Santo. Coríntios 13:39, 14:39. O profeta está sujeito ao Espírito. Profeta no Novo Testamento quer dizer pregador. Então o pregador está sujeito ao Espírito Santo. Então tudo que sai daqui, aquilo que você não aceitar, aquilo que você reprovar, vai se ver com o Espírito Santo. Pastor não tem nada a ver com aquilo. Agora, resultados depois dessa irreverência, aí nós vemos fruto. É isso que acontece, irmão. Tenha reverência na casa de Deus. Nós estamos caminhando para o arrebatamento, o rapto da noiva, e está muito próximo, irmãos, e não queremos ficar. E será decepcionante, o profeta disse. Não vai ser decepcionante para a prostituta, não vai ser decepcionante para o bêbado, não vai ser decepcionante para pro idólatra, ou seja lá o que for, mas vai ser decepcionante para aquele que vinha a todos os cultos, para aquele que se chamava cristão, para aquele que dizia que era crente. Vai chegar lá e vai se decepcionar. Três surpresas nós vamos ter lá no céu. Ver quem nós achava que não ia estar lá, não ver quem nós achava que ia estar lá, e ver a nós mesmos lá. São essas três. Você vai chegar lá e vai dizer: eu cheguei, mas não foi por mérito não, foi pela graça. Pois pela graça sois salvos, por intermédio da fé. Isto não é de vós, mas é um dom de Deus. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Sabe por que eu falei essas coisas no final, irmãos? Porque Deus me deu uma linha de discernimento alguns dias atrás, e eu vi pessoas irreverentes,
enquanto orávamos e enquanto pregávamos. O que eu estou falando aqui é te dando uma advertência, para que um espírito demoníaco não atinja a tua alma. Então, por favor, respeite quando a palavra está sendo pregada. Respeite, tenha honra, tenha reverência, porque isto aqui é Deus. Isto é Deus. Ouça, escute, nunca revide se aquilo que foi falado não é conforme a tua fé, apenas deixe de lado, não faça mais nada a não ser deixar de lado aquilo. Você não é obrigado a comer tudo, mas não faça uma coisa errada para que aquilo prejudique a tua própria vida. Não faça isso. Isso é desonroso diante de Deus. E é uma coisa que Deus detesta. A irreverência, aquele deboche, enquanto a palavra está sendo pregada. Não faça isso. Você tem uma alma dentro de você. E essa alma um dia terá que se apresentar diante do Senhor. E Deus quer essa alma pura e limpa. E o profeta nos diz: nós nunca sabemos quando somos invadidos por um espírito demoníaco. Nunca sabemos. Se nós estivermos vulnerável, ou com a nossa imunidade baixa da oração, do jejum e da leitura, será fácil um vento, uma umidade nos atingir e sermos atingidos por uma bactéria demoníaca, a qual nos afastará de Deus e nos trará então a uma apostasia. E é o que nós não queremos, é nos distanciar da palavra, o que nos traz vida e vida com abundância. Vamos nos pôr de pé. Enquanto o irmão Sola somente crer, eu quero que você faça a sua oração aí no banco, feche seus olhos. Não vou fazer uma chamada de altar, mas eu quero que você faça a tua oração. Apenas diga: Senhor, até aqui eu não tenho conseguido viver o que foi falado. Há muitas coisas no meu coração que eu preciso me livrar disto. Mas eu quero me livrar. Pediria a Ti se o Senhor tem ainda uma oportunidade para mim, uma chance de me ajudar, de me dar força, para que eu possa prosseguir esta caminhada. Eu quero perdoar, eu quero ser perdoado, eu não quero mais agir de má índole com meu irmão, com minha irmã, não quero mais falar mal do meu irmão, não quero mais falar mal da minha irmã. Eu quero mais do Teu Espírito. Ajuda-me, Senhor. Quero esvaziar o meu coração de toda cólera, de toda amargura, de toda ira, de todo rancor, de todo ódio. Esvazia-me, Senhor. Eu quero estar limpo, com as minhas mãos limpas, com meu coração puro diante da Tua presença. Tu me ajudarias? Senhor Deus e eterno Pai, palavras fortes, palavras cortantes foram ditas aqui, Senhor. Mas é a Tua palavra, é aquela espada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma, junta e medulas, apta para discernir as intenções do nosso coração, apta para saber o que está passando em nossos pensamentos. Esta é a Tua palavra, Senhor, e queremos que ela passe através de nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, e tire todo o excesso, tire toda a amargura, tire todo o ódio, tire toda a inveja. Ó Deus, queremos nos aproximar do Teu amor, mas para isso precisamos limpar nossa casa, Pai.
limpar nosso coração, limpar tudo aquilo, Senhor, tirar aquilo que não presta de nós, Senhor. Deus, mas precisamos da Tua ajuda, Senhor. Precisamos da Tua mão forte para limpar de nós todo pensamento errado. Não deixa-nos, Senhor Deus, o sol se pôr sobre nossa ira, sobre a cólera, sobre o orgulho, mas que possamos acertar isto nesta noite, Pai. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas debilidades, as nossas fraquezas, e nos ajude, Senhor, a caminhar um dia a mais, um passo a mais perto de Ti. Queremos voltar ao primeiro amor, Senhor. Queremos voltar àquele primeiro amor, onde não tinha indiferença, não tinha ódio, não tinha amargura. Ajuda-nos a voltar ali, Senhor. Esse é o nosso caminho de volta, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Bata-nos se for preciso, Senhor, mas faça-nos de novo, que possamos ter a experiência do novo nascimento em nós, Senhor. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, os Teus filhos. Deus, não desista de nós, Senhor. Tenhas misericórdia de nós, Senhor. Estamos lutando, estamos fazendo o melhor que nós podemos, Pai. Mas estamos cientes que sem Ti nada podemos fazer. Por isso pedimos que a Tua graça soberana, o Teu sangue carmesim, seja aspergido em nosso coração, em nossa alma. E ao sairmos daqui, Senhor, possamos remoer, relembrar o que ouvimos, Pai, e colocar em prática. E se, ó Deus, que possamos perdoar o nosso irmão e ser perdoado, que possamos buscar ser obedientes a Ti, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus Cristo nós oramos e humildemente nós pedimos, Pai, ajuda-nos, Senhor. Também estes pedidos de oração que vieram até aqui, Senhor. Oramos, Pai, que estas pessoas que têm pedido oração, se é algum pedido para ser curado, Deus, cure, ó Pai. Para ser liberto, liberta, Senhor. Ó Deus, abençoe, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que eles possam alcançar a sua bênção à medida da sua fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Que Deus os abençoe, irmãos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui mais uma vez para adorar o nome do Senhor e também exaltar, porque Ele é merecedor, né? Que Deus os ajude, tenha uma ótima noite, shalom a todos, no nome de Jesus.